Muito bom dia a todos. É um imenso prazer estar conversando com vocês. Agora aqui no Brasil, cheguei ontem e estou muito feliz de estar de volta à terra, a terrinha, né? Como a gente fala. E eu queria aproveitar essa manhã e falar um pouco sobre a andar na luz. Queria ler uma passagem com vocês e falar um pouco sobre essa luz de Deus, né? E andar na luz como um caminho para o perdão de Deus. Então a gente vai ler daqui a pouco uma passagem no livro de 1 João, mas antes eu queria lembrar para vocês um fato que aconteceu alguns anos atrás. O ano é de 1994, mais precisamente dia 17 de janeiro de 1994, 4h30 da manhã. Um terremoto de proporções enormes, ele chacoalha Los Angeles. Não sei se vocês se lembram dessa ocasião, mas às 4h30 da manhã em Los Angeles, em 1994, um terremoto enorme. Durante 20 segundos, ele chacoalhou a cidade de Los Angeles. Tempo suficiente para causar destruições, causar danos terríveis a uma cidade, uma das maiores cidades, né, dos Estados Unidos. Eu e a Priscila morávamos lá nessa ocasião, né, nesse ano, e eu lembro que ao acordarmos, era só o que se falava na televisão, né? E a cena era terrível, né? Carros de polícia, bombeiros, resgates, Los Angeles em caos, uma tremenda escuridão, às 4h30 da manhã. E um fato curioso é que das várias ligações para a polícia, né, das várias ligações para o 101 lá dos Estados Unidos, muitas dessas ligações elas reportavam algo nunca visto antes iluminando o céu. Isso foi algo interessante que falavam, né? Mas a gente volta daqui a pouco para o terremoto. Agora eu queria ler então com vocês o livro de 1 João, capítulo 1, versículos de 5 a 10. 1 João, capítulo 1, de 5 a 10. Diz o seguinte: Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então essa passagem de 1 João, fala que Deus é luz, né? Escuridão é a falta de luz. A luz, ela não existe sem a escuridão. Uma vez que somos salvos, temos que admitir que pecamos. Assim como a luz, ela é absorvida pela escuridão, né? Ela penetra na escuridão, nossa salvação, ela é absorvida pelos nossos pecados. Ou seja, a salvação vem e cobre os nossos pecados. É aquele exemplo quando a gente coloca
uma vela, né, num quarto escuro, ou embaixo da cama, onde está tudo escuro. Ao acender aquela vela, a gente percebe a luz penetrando, né, e cobrindo aquele espaço escuro. É automático. Da mesma forma, a salvação, ela vem e cobre os nossos pecados, né? A passagem, ela nos ensina que não podemos ter uma relação correta com Deus a menos que vivamos de maneira humilde, honesta e dependente de Deus. Humilde, temos que tirar o nosso orgulho, deixar ele de lado para ter uma vida humilde, uma vida honesta, no sentido de realmente reconhecermos que somos falhos, e uma vida totalmente dependente de Deus. Realmente aquela relação assim, que da mesma maneira que nós dependemos do ar para sobreviver, nós deveríamos viver dependente dele. Uma vez eu li um livro falando sobre um executivo, e ele falando como é ser um executivo cristão, né? E ele deu um exemplo de vários empregos que ele teve e que não davam certo porque o orgulho dele ou a posição acabavam dominando as suas atitudes. Não foi até o momento em que ele realmente caiu em si, ele perdeu o emprego, ele perdeu todo o prestígio e posição que ele tinha, e passou a ser totalmente dependente de Deus, dependente financeiramente, dependente emocionalmente, né? Porque quando você perde o emprego e não tem outros recursos, essa humildade quase que é forçada em cima da gente, né? E isso aconteceu com esse executivo. Ele falou que no momento em que ele não podia mais contar com os seus predicados, vamos dizer, ele se viu totalmente dependente de Deus. Foi quando ele disse: Deus, me usa da melhor maneira que o Senhor achar correto, né? E foi aí que a carreira dele então começou a deslanchar, mas de uma maneira que fazia mais sentido, né? Todo aquele aprendizado, todo aquele treinamento que ele teve estava sendo usado agora para crescimento do reino de Deus, né? Então, a gente vê nessa passagem, principalmente no versículo 9, que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, a palavrinha-chave aqui é essa palavrinha curtinha, se, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Porque confessar pecados e admitir que somos falhos é exatamente o que os prisioneiros do orgulho se recusam a fazer, né? Nós deixamos nosso orgulho interferir no nosso relacionamento com Deus. Embora não queiramos, mas nós temos que admitir que pecamos. Negar esse fato é chamar Deus de mentiroso, como diz o versículo 10 aí, né? Negar que somos falhos é chamar Deus de mentiroso. A gente diz: eu posso não ser perfeito, mas eu sou melhor que Hitler. Ou eu sou melhor que o meu vizinho que trai a esposa. Pelo menos eu pago os meus impostos. Eu vou estar sempre encontrando argumentos para me justificar. Então, eu uso de justificação, racionalização, comparação, né? Eu me justifico de alguma maneira, eu tento racionalizar para não reconhecer que eu sou pecador, ou então eu faço comparações, mas eu sou melhor que ele, ou eu pelo menos não faço isso. São todas ferramentas do criminoso inveterado, né? Elas
soam bem, soam familiares, mas no reino de Deus elas soam vazias. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, sem exceção, e carecemos da glória de Deus. Deus enviou Jesus para nos salvar. Se não pecássemos, não haveria necessidade da salvação, certo? Ambos são coexistentes, um não existe sem o outro, né? Por que Jesus teria vindo e se sacrificado e ter sofrido tanto se não houvesse uma razão? A razão é que nós temos a nossa natureza pecaminosa e nós carecemos dessa glória de Deus. E a maneira que ele encontrou, o plano maravilhoso que ele encontrou, foi ter enviado o seu Filho Jesus para morrer por nós. Então, essas duas coisas coexistem. Como nós falamos da luz e da escuridão. Existe uma verdade na luz natural, o sol, que é produzida por Deus. E existe a luz artificial, né, produzida pelo homem. São os postes de luz, as luzes dos carros, dos prédios, billboards, as luzes fluorescentes, agora com as luzes de LED. Nós temos no nosso mundo e na nossa sociedade hoje cada vez mais a luz natural. Mas nós temos que tomar cuidado. Cuidado para não focar muito na luz artificial e não deixar a luz natural de Deus brilhar na sua glória, né? Vamos tomar cuidado para não focarmos demais na luz natural e não deixar a luz que vem de Deus brilhar na sua glória. De volta à história do terremoto que aconteceu lá em Los Angeles, muitos acordaram confusos naquela manhã, 4h30 da manhã, muitos acordaram confusos, sem eletricidade, sem luz, uma escuridão tremenda. Quando saíram das suas casas, eles observaram no céu, um céu extremamente iluminado. A luz que haviam reportado ao 101 e que nunca haviam experimentado antes, ela sempre esteve lá, na verdade. Estavam tão focados nas suas vidas corridas que eles ficaram cegos pela luz artificial que esse mundo produz, né? E eles foram incapazes de ver a glória de Deus. Estavam tão agitados, né? Esse mundo nosso tão corrido, eles acabaram ficando cegos por essa luz artificial e foram incapazes de ver a glória de Deus. O que eles estavam observando nada mais era do que a Via Láctea, que sempre esteve lá. Mas a luz artificial acabou cegando, né? Como a gente falou, não há por que usar, por exemplo, uma lanterna durante o dia, né? A lanterna só faz sentido na noite. Da mesma forma, como a gente viu aqui nessa passagem, nós temos que admitir que somos falhos, que temos pecado e que carecemos da glória de Deus. Assim como aquelas pessoas que passaram por esse terremoto, né, algo terrível, reportaram algo que nunca haviam visto, mas que sempre esteve lá. Da mesma maneira, a salvação de Deus sempre esteve à nossa disposição, ao nosso alcance. O que nós precisamos é simplesmente admitir e confessar que precisamos da sua salvação. Amém? Vamos fazer uma oração final e que a luz que vem de Deus possa brilhar na tua vida. Nosso bondoso e amado Pai, nós entramos na sua presença e para
para pedir que o Senhor brilhe nas nossas vidas, Pai. Nós entramos na Sua presença com humildade e confessamos, Pai, que somos falhos, que somos pessoas falhas, que cometemos erros, cometemos pecados e que carecemos, Pai, da Sua glória, carecemos da Sua salvação. Que a Tua luz, Pai, possa brilhar na vida de cada um aqui hoje. Cada membro, cada irmão possa deixar que a Sua luz entre nas suas casas e que nós possamos ser sensíveis e não deixarmos a luz artificial, as coisas desse mundo que nos confunde, que nos cegam e que nos separam do Senhor, que nós não deixemos essas coisas nos distanciar de Ti, Pai. Muito obrigado pelo Seu Filho Jesus, que veio para esse mundo para nos salvar. Muito obrigado por esse plano maravilhoso. E é em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Um ótimo domingo para vocês. É bom estar de volta, como falei. Infelizmente, sem a igreja presencial, não vou poder ver todos, mas espero conseguir ver alguns de vocês. Um ótimo final de semana e que Deus abençoe a todos vocês.